Ano de 2025. Brasília amanhece em silêncio, mas nos corredores do poder, um furacão se forma. Enquanto a maior parte da população ainda está acordando, a Polícia Federal bate em mais de 200 portas ao mesmo tempo, em 3 estados e no Distrito Federal. Documentos são recolhidos. Computadores são lacrados. E, junto com eles, um esquema de corrupção começa a ser desvendado. Um esquema que sugou mais de 6 bilhões de reais dos bolsos de quem já tem pouco, os aposentados brasileiros. Você consegue imaginar? Uma senhora de 78 anos, viúva, morando no interior do Pará, com benefício de R$ 1.412. Ela não entende bem o extrato bancário, mas sente que o dinheiro está sumindo. E está mesmo. Só que não é um erro do banco. É um golpe silencioso que vinha sendo aplicado há anos com o aval do próprio INSS. Associações e sindicatos cobrando taxas indevidas, aplicando descontos diretamente no benefício, sem autorização, sem contrato, sem qualquer explicação. E sabe o que é pior? Esse esquema foi montado com base em convênios autorizados pelo próprio governo. Estamos falando de mais de 4 milhões de beneficiários lesados. Entre eles, trabalhadores que passaram a vida inteira contribuindo com suor e esperança, e agora eram assaltados por dentro do sistema que deveria protegê-los. Se você já está indignado, então segura essa. Entre os investigados, está o irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico, que ocupa um cargo de vice-presidente em uma das entidades envolvidas no escândalo. Isso mesmo, o caso bate direto na porta do Palácio do Planalto. E o governo tenta, desesperadamente, tirar o corpo fora antes que a lama atinja o coração político da gestão. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, aproveita agora para deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. A sua participação é o que dá força para esse tipo de conteúdo continuar sendo produzido, sem filtro, sem maquiagem, sem rabo preso com ninguém. O escândalo explode e, rapidamente, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, é afastado. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, se demite no meio da tempestade, mas nega qualquer participação. Em seu lugar, Lula nomeia Volney Queiroz, um fiel escudeiro que assume a missão ingrata de apagar um incêndio que já tomou proporções nacionais. A base governista tenta conter a sangria, mas a oposição fareja sangue. É aí que entra a CPI das fraudes do INSS. Deputados da oposição já conseguiram as assinaturas necessárias e prometem transformar essa investigação no grande palco de confronto político de 2025. Uma nova CPMI, como aquela das fake news, mas agora com o peso de milhões de brasileiros prejudicados diretamente no bolso. A pergunta que ecoa nos corredores da Câmara é simples: quem sabia e se calou? Quem lucrou? E quem está tentando enterrar a verdade? E nesse momento, o governo começa a ensaiar uma resposta. Anuncia uma força-tarefa, promete devolver o dinheiro, promete investigar, promete agir, mas não apresenta nenhum plano concreto, nenhum cronograma, nenhuma punição real. Apenas promessas lançadas no ar, enquanto os culpados seguem soltos e os beneficiários lesados esperam, mais uma vez, por justiça. Você que está assistindo, já viu esse filme antes, não é mesmo? Escândalo, indignação, CPI, e depois tudo some da mídia. Por isso, a sua voz é fundamental. Comenta aqui embaixo o que você acha. Essa CPI tem que sair? Alguém vai realmente pagar por isso? Ou o sistema vai mais uma vez proteger os de sempre? E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que a aposentadoria está sendo saqueada por dentro, que precisa entender o que está em jogo, porque esse não é um escândalo qualquer. É o tipo de golpe que rouba a dignidade, que tira o remédio, o gás, o alimento, que transforma um país em território de caça aos vulneráveis. E quem comete esse tipo de crime não pode sair pela porta da frente. A verdade precisa ser exposta. A CPI precisa ser instalada. E o Brasil precisa olhar para isso com a mesma revolta que teria se fosse com a própria mãe, o próprio pai, a própria avó. E como você já sabe aqui, no Política na Lâmina, dissecamos a verdade doa a quem doer, sem massagem. Até a próxima!